Olá, meus irmãos. Boa noite, amados. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Eu sou o pastor Antônio Renato. Eu pastoreio a Igreja Batista Bíblica Manancial aqui em Manaus e sou muito grato a Deus e à Comunhão Batista Bíblica Nacional na pessoa do seu presidente, o pastor Marcos, por me lançar esse convite a participar juntamente com os irmãos do 25º Congresso da CBBN como um palestrante, o qual eu me sinto grandemente honrado e abençoado neste momento. Creio também, irmão, que todos nós seremos grandemente abençoados nesse congresso. O tema do congresso esse ano é o chamado de Deus é para você. Esse é um tema, irmãos, muito desafiador. Esse é um tema muito animador, irmãos, e muito confortante. Principalmente no tempo pós-moderno que estamos vivendo e as circunstâncias atuais. Eu estarei, assim, pela graça de Deus, abordando o seguinte subtema: o chamado para ser bíblico. Eu espero no Senhor, irmãos, que juntos nós possamos ser exortados, ser edificados e confirmados cada dia mais em nossa fé cristã. Dessa feita, assim sendo, eu quero ler o texto que será a base da nossa abordagem desse subtema, que se encontra em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu quero assim nesse momento orar com os irmãos, pedindo a direção do Senhor nosso Deus. Pai querido e Deus eterno, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tudo. Obrigado, meu Deus, pelas nossas vidas. Obrigado ao Senhor pelo teu infinito amor e a tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, pelo teu chamado à salvação a cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o Filho do teu amor. Pedimos, ó meu Deus, a tua ajuda, para que junto, ó Deus, neste congresso possamos ser edificados pela tua palavra, que possamos junto, ó Deus, assim entendermos o chamado do Senhor em nossas vidas e a cada dia, ó Pai, sermos bíblicos em meio à geração a qual estamos vivendo. Hoje está tempos difíceis, Senhor. Por isso que pedimos do Senhor a tua graça e direção. Nos ajuda em nossas fraquezas. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Na pessoa de Jesus te oramos. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, como eu disse no início, esse tema, irmãos, ele é desafiador para todos, pois todas as vezes quando nós pregamos ou quando nós ouvimos sobre o chamado, isso sempre nos leva ao evento ou ao processo pelo qual cada pessoa ela é conduzida a um estado de salvação em Cristo. Esse chamado constitui, irmão, um ato da graça de Deus e do poder de Deus, pelo qual, de forma soberana, ele nos uniu a Cristo.
Deus, segundo a sua vontade, Ele nos chamou para a sua salvação na pessoa de Cristo. Por esse ato, Ele nos conduziu a Cristo, a salvação. E isso é graça de Deus, foi o poder de Deus. E pelo seu poder Ele nos chamou e nos uniu a Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, nessa segunda epístola que nós lemos, mas no capítulo 2, no 2 Timóteo 2, no capítulo 1, no versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Desta feita, meus amados irmãos, nós podemos entender, através do Evangelho, Deus nos chamou à salvação. E essa chamada se caracteriza, irmão, em todo aquele que ouve e crê em Cristo Jesus, como Ele sendo o único e suficiente Salvador. Esse chamado de Deus à salvação, ele só se objetiva e se caracteriza quando o homem ouve o Evangelho e crê em Cristo e tem Ele como seu único suficiente Salvador. Mas também, irmãos, esse chamado de Deus, ele separa algumas pessoas para um ministério específico. Ministério esse, a qual as Escrituras nos diz que o Espírito Santo se manifestou para aquilo que for útil. É isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, na sua primeira epístola, no capítulo 12, 7, ele diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porém, meus irmãos, o que eu quero deixar claro aos irmãos e que precisamos entender, que independentemente de qual tenha sido a manifestação do Espírito sobre nós, temos uma responsabilidade, de qual tenha uma responsabilidade na obra do Senhor, a qual todos nós fomos chamados para sermos bíblicos. Independentemente se você foi chamada ao santo ministério ou não. Independentemente se você é só um membro de uma igreja, salvo em Cristo Jesus. O chamado do Senhor é para todos nós. E esse chamado nos implica a sermos bíblicos. Não é somente ao pastor, não é somente ao diácono ou a um obreiro em específico, mas a todos os chamados por Deus. Precisam ser bíblicos. Esse, irmãos, foi o apelo do apóstolo Paulo ao seu filho da fé, Timóteo, quando ele lhe escreve essa segunda epístola. E o intuito do apóstolo Paulo era exatamente instigar a Timóteo a não esquecer a razão do porquê Cristo o salvou e de porquê também ele agora está nesse ministério, naquela religião de Éfeso. Havia um propósito, havia um objetivo, irmãos. Como para todos nós hoje, no chamado do Senhor. Como para todos nós hoje, nesse congresso. Esse chamado do Senhor foi para todos nós. E esse chamado, ele vem para nós com uma implicação para sermos bíblicos. É por isso que nós estamos aqui.
Nós somos conhecidos como os batistas bíblicos. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer por que Deus nos salvou e para que Ele nos salvou. E é isto, irmãos, que o apóstolo Paulo fez através de imperativos que trouxeram implicações à vida de Timóteo e de forma assim escatológica ou futurística para todos nós como a igreja do Senhor. Sabe por quê? O chamado de Deus é para todos nós sermos bíblicos. Todos nós precisamos ser bíblicos. Agora, como é que isso se dá, irmãos? Quais as características dos bíblicos? Quer dizer, como é que eu sou identificado como um bíblico? É pelo nome que eu digo que eu sou bíblico, como batista bíblico? Isso me caracteriza como ser bíblico? O que nós devemos então fazer para cumprir de forma eficaz esse chamado? Irmãos, isso nos traz implicações sobre algumas verdades que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, a qual também ele escreveu para nós hoje. E a primeira implicação que eu quero trazer aos irmãos essa noite, com relação ao chamado de Deus para todos nós, e o chamado de Deus para sermos bíblicos, e que eu quero dizer para os irmãos, é que o chamado para ser bíblicos, irmãos, é o chamado para pregar a palavra. Ser bíblico é pregar a palavra. Foi isso que Paulo, apelando a esse filho na fé, clamando a ele, dizendo naquela região, no versículo 1 e versículo 2 do texto que nós lemos, ele disse para Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Seja bíblico. Irmãos, assim como Timóteo, ele tinha um grande desafio em sua época, que era pregar a palavra em meio a uma sociedade totalmente corrupta e imoral. Lembrem que Timóteo estava na região de Éfeso, uma região a qual adoravam deuses estranhos e praticavam coisas, abomináveis. Dessa mesma forma, nós também, irmãos, assim como ele, que estamos em uma sociedade que dia por dia está se corrompendo ética e moralmente em todo o aspecto da sociedade, nós e sobre nós, temos esse desafio e esse peso dessa responsabilidade de continuarmos pregando a palavra. Isso é se nós queremos ser conhecidos como bíblicos. Paulo, ele avisou a Timóteo que Timóteo iria presenciar tempos difíceis, ali no início do capítulo 3. Ele escreve a Timóteo e diz a Timóteo que ele iria enfrentar tempos difíceis, e ele diz o que iria acontecer. Por que Timóteo iria enfrentar tempos difíceis naquela região? Onde os homens a cada dia se tornariam corruptos nos seus entendimentos, homens se tornariam cada dia mais insensatos quanto à fé, e que ele, Timóteo, precisaria
continuar seguindo, irmãos, os princípios doutrinários a qual foi ensinado. E sabendo ele que somente as Escrituras era suficiente para a vida e a prosperidade do seu ministério naquele lugar. Assim como no tempo de Timóteo, assim como as circunstâncias que Timóteo estava vivendo, as dificuldades que Timóteo encontrou e o desafio que Timóteo tinha pela frente, irmãos, hoje não é muito diferente para nós. Nós precisamos entender que nós também estamos vivendo tempos difíceis com relação à pregação do Evangelho. Os púlpitos das igrejas, onde seria o lugar de expressar a palavra de Deus, como dizia assim os profetas no Antigo Testamento, quando eles iam anunciar a respeito de Deus, da sua vontade, do seu recado ao povo, eles eram identificados como profetas de Deus quando eles falavam, assim diz o Senhor. Estes lugares que eram para ser anunciado essas grandezas do Senhor, a palavra do Senhor, tornou-se um lugar de espetáculos teatrais. Tornou lugar de show, de stand-up, de humor. Pessoas usam o púlpito para contar piadas. E em muitas ocasiões, piadas indecentes. Como essas fossem palestras para casais. Hoje as pessoas estão usando púlpitos para desabafos pessoais. Pessoas hoje usam púlpitos para trazerem lições de morais, moralistas. Traz imperativos moralistas aos homens. Hoje as pessoas usam o púlpito para fazer coreografias nas igrejas. E usam o púlpito para tudo o mais, menos o de pregar a palavra. Por isso, meus amados irmãos, que nós estamos sendo desafiados neste congresso a sermos bíblicos. O chamado de Deus a todos nós é para sermos bíblicos. E assim como Paulo fez esse apelo a Timóteo para que ele pregasse a palavra, para que ele fosse bíblico no seu tempo, na sua região, no momento em que ele estava vivendo, assim a nós, irmãos. Assim também a nós é feito o mesmo apelo. E o apelo é para pregarmos a palavra, para sermos bíblicos. O ser bíblicos, irmão, é exatamente isso. Ser bíblico é pregar a palavra. Pois só a palavra tem o poder para exortar o homem. Só a palavra de Deus, ela tem o poder para repreender o homem, instruir esse homem, discipliná-lo, corrigi-lo, alimentá-lo e tudo mais, irmãos, que for necessário para a manutenção da vida espiritual de todos nós. A palavra de Deus, ela é suficiente. Ela tem esse poder. Por isso que se faz necessário pregarmos a palavra. E ser bíblico é isso. É pregar a palavra.
Pregar a palavra, irmãos, ser bíblico, é fazer com que todas as nossas ações, nossos atos, sentimentos e ideias, elas sejam permeadas, conduzidas, iluminados e mapeados pela palavra de Deus. É exatamente isso que tem que acontecer em nossas vidas. Nossa casa, nosso relacionamento conjugal tem que ser direcionado, iluminado, mapeado pela palavra de Deus. Minha conduta como funcionário, como cidadão, deve ser cada vez mais também orientado, guardado, instruído, iluminado pela palavra de Deus. Eu, como um patrão, a minha posição diante da sociedade, dos meus negócios, dos funcionários, tem que ser direcionado pela palavra de Deus. Isso é ser bíblico. Todo o aspecto da minha vida tem que ser mapeado pela palavra de Deus. Tem que ser externado exatamente como o salmista tinha a certeza do que era a palavra de Deus para ele. Assim como o salmista tinha aquela certeza com relação à palavra de Deus no Salmo 119 e 105, da mesma forma tem que ser para nós, irmãos. Ela deve ser lâmpada para os nossos pés e deve ser a luz do nosso caminho. Isso é ser bíblico. É ter a nossa vida conduzida e direcionada pela palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, pregar a palavra, ser bíblico, é anunciarmos todos os conselhos, todas as grandezas do Senhor. Para que dessa forma, irmãos, nós venhamos conduzir pessoas à salvação e também sermos distintos dos homens maus e enganadores que estão aí. Esses homens maus e enganadores estão aí enganando e sendo enganados. Estão indo de mal a pior. E isso está acontecendo porque desviaram-se da verdade e seguiram as suas concupiscências. Não são bíblicos. Usam a Bíblia para um benefício próprio. Usam a Bíblia, a palavra de Deus, como um trampolim para os seus ideais, para os seus propósitos. Ser bíblico, irmãos, é eu falar das grandezas de Deus, dos conselhos de Deus, que venham levar pessoas à salvação e que também me venham fazer distinto dos demais. Pois o Senhor nos diz que nós somos a luz deste mundo. O Senhor nos diz que nós somos o sal dessa terra. Isso é ser bíblico. E como eu disse aos irmãos, o chamado para ser bíblico é um chamado a pregar a palavra. E dessa forma, irmãos, esse chamado é para todos nós. Se nós não estamos fazendo, precisamos urgentemente fazer. Se nós não estamos sendo bíblicos, nós precisamos retornar urgentemente, irmão. Pois esse foi o apelo do apóstolo Paulo a Timóteo. E este está sendo o apelo novamente nesse congresso. Sermos bíblicos. Irmãos, também o chamado para ser bíblico é o chamado para realizar o nosso ministério. Essa foi a segunda verdade que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que trouxe implicações para a vida dele e para nós. Ser bíblico é um chamado para realizar o nosso ministério.
Irmãos, diante do apelo do apóstolo Paulo a Timóteo para que ele fosse bíblico, isso só se daria através da pregando a palavra. Da mesma forma, Timóteo foi instigado a ser bíblico, realizando o seu ministério naquele lugar como evangelista. Quando nós olhamos, irmãos, para o ministério do nosso Salvador Jesus Cristo, desde quando Cristo comissionou os seus primeiros discípulos, o seu imperativo para eles naquele momento era: venham a mim, venham após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Esse chamado de Cristo aos seus discípulos lhes trouxe estímulo, esperança, confiança, mas também desafios. Muitos desafios. Pois assim, irmãos, como o próprio Jesus Cristo, no seu ministério, durante o tempo que ele esteve presente, irmãos, com os seus, ele não foi isento de aflições, de tribulações, de choros e de dores. Tirando o aspecto do papel da crucificação, que isso era para isso que ele veio, da mesma forma, irmãos, da mesma forma, realizar o ministério que nos foi confiado de forma bíblica nos levará também, irmãos, nos levará também, em alguns momentos, com mais ou com menos intensidade, um dos outros, eu e você, a experimentarmos essas sensações. Você pode passar por momentos de intensidade muito maiores do que o meu, no meu ministério. Como nós temos irmãos, né, que passam por intensidades dessas sensações maiores do que outros pastores, do que outros missionários. Muito maiores. Mas todos nós experimentaremos essas sensações. Pois o apóstolo Paulo, quando ele exorta Timóteo sobre a realização do seu ministério, ele lhe disse que todos os que piamente ou devotamente se dedicam ao Senhor, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Foi isso que ele escreve a Timóteo no capítulo 2, no versículo 12 da sua segunda epístola. Irmãos, não sejamos ingênuos, irmãos. O chamado para ser um bíblico vai requerer de nós esforços, abnegações, muitas lágrimas, tudo isso pelo desejo de nós realizarmos de maneira perfeita, fiel e cabal o ministério para o qual nós fomos comissionados pelo Senhor Jesus. E esse ministério a qual ele nos confiou e nos comissionou é para sermos diligentes e fiéis a ele. Pois precisa que os homens nos considerem, irmãos, como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. E além disso, requer-nos, nos dispenseiros, que cada um seja achado fiel. Foi essa a instrução do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, em sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 1 e 2. Irmãos, quando nós realizamos o ministério, o nosso ministério, dessa forma, nós estamos cumprindo o chamado de ser bíblico.
E ser chamado para ser bíblico é ser chamado à obediência. E essa obediência, ela é incondicional. Não posso estabelecer condições para cumprir de forma obediente esse chamado do Senhor a ser bíblico e de tal forma realizar o ministério a mim confiado. Por isso, como eu disse, o chamado do Senhor é algo espetacular, desafiante, estimulante em nossas vidas. Pois para alguns eles chamam como todos a salvação, mas para alguns eles separam para um determinado ministério. Mas a todos nós somos chamados a sermos bíblicos. E para realizarmos o nosso ministério que foi nos confiado, e assim concluirmos e executarmos o chamado de Deus para sermos bíblicos, precisamos ser obedientes. E essa é incondicional, porque ela parte do Senhor Jesus para nós. Lembremos que quando o Senhor Jesus Cristo, antes de assunto ao céu, naquele momento reunido com o seu discípulo, ele disse lá, e Lucas escreveu em Atos 1, capítulo 8, quando ele diz: vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Desta feita, meus irmãos, para que eu e você venhamos cumprir cabalmente o nosso ministério, para que venhamos combater um bom combate, para que venhamos concluir a nossa carreira e guardar a fé, precisamos ser bíblicos, irmãos. Precisamos ser bíblicos. Precisamos realizar o ministério a qual nos foi confiado. E isso, mesmo que isso nos custe nossa liberdade, nossas amizades, mesmo que isso nos tire do aconchego da nossa família, mesmo que isso nos tire até a própria vida. Pois o chamado do Senhor para nós, esse chamado está em um tesouro colocado em vaso de barros. Deus chamou a nós, homens frágeis, dependentes dele totalmente, que estamos sendo moldados dia após dia para o seu louvor. E tudo isso era para que a excelência do poder de Deus seja somente dele e não de nós. Pois nós nos aperfeiçoamos nele. E é quando nós estamos fracos que aí estamos fortes. O apóstolo Paulo nos diz. Dessa forma, meus irmãos, para cumprirmos o chamado para ser bíblico, isso nos levará em tudo a sermos, em muitos momentos de nossas vidas, atribulados, mas não angustiados. Seremos perplexos em algumas situações, estaremos em perplexidade, mas não desanimaremos em meio a situações. Seremos perseguidos, como muitos estão sendo perseguidos, mas nunca desamparados.
Em alguns momentos nos sentiremos abatidos devido ao peso e à luta constante, mas nunca seremos destruídos. Sabe por quê, irmãos? Traremos sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E essa é uma característica de ser bíblico. Cristo ser refletido em nossas vidas, nós refletirmos o caráter de Cristo em todos os momentos. Por isso que o apóstolo Paulo traz como implicação na sua verdade a vida de Timóteo e a vida da igreja do Senhor hoje e a vida de todos nós. O chamado de Deus para sermos bíblicos nos leva a realizarmos o nosso ministério, independentemente qual seja ele, pois o chamado foi para todos nós. Queridos, amados irmãos, o chamado de Deus para nós, ele é muito desafiante, mas ele é glorioso e regozijante. O chamado de Deus não é só dores, não é só choros, não é só tristeza. O chamado de Deus é muito glorioso, é muito regozijante quando ele é cumprido de forma bíblica, quando ele é obedecido e quando nós realizamos o ministério a nós conferido. Sabe por quê, irmãos? Porque no final de tudo, de toda a nossa caminhada, de todo o labor para permanecermos fiéis ao Senhor, para continuarmos sendo bíblicos, sendo identificados neste mundo como um povo de Deus, mesmo em meio às apatias do mundo, à insensibilidade dos homens, no final de toda a nossa carreira, assim como foi de muitos dos nossos irmãos no passado, como o próprio apóstolo Paulo disse, há uma promessa aos fiéis do Senhor. Como o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, encorajando e o animando para que ele ali fosse bíblico na sua região, naquela localidade. E ele disse a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, do texto que nós lemos: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Que promessa gloriosa! Que promessa maravilhosa, irmãos, que Deus nos confere pelo ato de sermos bíblicos ao seu chamado, a obedecermos isso e a nós transparecermos ao mundo o chamado do Senhor dessa forma. Queridos, amados irmãos, assim sendo, eu quero concluir esta noite, esse momento, dizendo aos amados que o chamado de Deus é para você, o chamado de Deus é para mim, o chamado de Deus é para todos nós. E esse chamado, irmãos, ele tem em sua essência para um cumprimento fiel
e perfeito o ser bíblico. E isso implica em pregarmos a palavra e realizar o nosso ministério. E que Deus, irmãos, em sua graça, em sua misericórdia, Ele nos ajude a obedecermos e cumprirmos o seu chamado. Irmãos, sejamos em todo tempo bíblicos, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez te louvamos ao Senhor, te agradecemos. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Que ela cada dia mais, ó Deus, seja viva e eficaz em nossos corações. Que ela venha, ó Deus, assim nos animar, nos exortar, nos disciplinar, nos instigar cada dia mais ao chamado do Senhor para que assim sejamos bíblicos, em meio a uma sociedade totalmente corrupta e pervertida. Que venhamos ser fiéis ao Senhor, que venhamos pregar a tua palavra e venhamos realizar o ministério a nós confiado de forma bíblica. Que o mundo conheça e saiba que há um povo de Deus, a qual honra a tua palavra e honra ao Senhor. Que este congresso, ó Deus, venha despertar os nossos corações e que tudo, ó Deus, for realizado durante esses dias e as noites. Venha, ó Deus, assim nos estimular, venha nos animar, venha nos mostrar que o chamado do Senhor é para todos nós e que esse chamado tem a implicação de sermos bíblicos em qualquer lugar, em qualquer tempo, aonde estivermos. Toda honra, toda glória e majestade seja dada ao Senhor. Na pessoa de Jesus Cristo te oramos agradecidos. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, mais uma vez quero externar minha eterna gratidão por estar aqui com os irmãos. Espero no Senhor que todos nós venhamos assim crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor seja com todos vós e que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre cada um dos amados. Boa noite, Deus vos abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir.